são pontos promissores em relação à evolução das tecnologias no futuro breve. Então, são apontados 10 pontos, esses ícones aí, eles ilustram esses 10 pontos, e basicamente o Gartner nos diz o seguinte: as tecnologias autônomas para automatizar tarefas, aquelas que nos proporcionam múltiplas experiências, as tecnologias que visam a democratização a informação, o uso da tecnologia como um valor de ampliação do conhecimento, as tecnologias que se propõem a colocar em xeque aquela verdade que no passado nos é imposta, porque a capacidade crítica era muito limitada. Então, a rastreabilidade e a transparência é fato nessas novas tecnologias que são o objeto do nosso estudo. A questão do processamento da informação nas fontes. Então, no futuro breve, nós teremos sensores distribuídos numa cidade inteligente, esses sensores processando informações localmente, de modo a economizar tráfego de dados. Enfim, essas 10 ideias propostas pelo Gartner são as ideias que orientam a preparação do nosso curso do engenheiro de computação. E assim, tudo a ver com Big Data. Se vocês olharem esses ícones, sem entrar profundamente em cada um deles, nós estamos falando basicamente do core do que é o nosso curso de engenharia da computação. E aí, quais são as áreas de atuação que a gente vislumbra, que a gente visualiza que o nosso engenheiro de computação estará apto a trabalhar, na qual o nosso engenheiro de computação estará apto para trabalhar? Nosso engenheiro de computação, ele será um expert no desenvolvimento de aplicações de software, terá os conhecimentos, as competências e as habilidades para trabalhar desenvolvendo, dando suporte e analisando bancos de dados, terá condição de projetar e fazer análise de sistemas de informação, então, data center, ambientes que permitem o processamento de grandes volumes de dados, a recuperação desse grande volume de dados, aproveita esses grandes centros de dados e processamento de informações, que são cada vez uma realidade nesse contexto de cloud computing, ou seja, distribuição da informação e de processamento geograficamente. Então, o engenheiro nosso terá a condição de trabalhar nesse sentido. Construir redes. As redes de comunicações são as veias por intermédio das quais as informações fluem em todo mundo. Esse engenheiro terá disciplinas de redes de computadores e redes sem fio, inclusive, a condição, a capacidade de projetar redes móveis, sistemas de comunicações móveis, como sistema celular, e a gente está falando disso. Em breve, nós teremos no Brasil configurada a condição, do ponto de vista de marco regulatório, de prover comunicações 5G. Trabalhar também, o nosso engenheiro terá a condição plena de trabalhar com desenvolvimento, com a formulação de projetos de sistemas de segurança da informação. E, finalmente, o que é, pelo óbvio, a qualquer luxo do momento, nosso engenheiro trabalhará também no sentido de desenvolver aplicações de inteligência artificial. É um portfólio extenso, é um portfólio bastante ambicioso, mas nós estamos trabalhando para que esse nosso curso atinja exatamente essa condição para que os nossos alunos tenham sucesso no mercado, que exatamente sinaliza como áreas de atuação muito promissoras, dado que nós apresentamos aqueles 10 pontos apontados pelo Gartner como tendências de evolução tecnológica no futuro breve. Bom, muito bem. Conversar sobre isso, é necessário que a gente comente, portanto,
o porquê desse boom de tecnologia, atrelado que isso acontece. Eu sugiro aqui, a título de curiosidade, a Netflix lançou recentemente, e fazendo um merchan, lançou recentemente uma série muito interessante, que é chamada A Era do Dados, em português. Então, eu recomendo, que são poucos episódios, talvez aí em torno de 10 episódios, nessa primeira temporada. Eu recomendo àqueles que têm interesse, têm curiosidade, que assistam. A série é muito interessante e, de forma lúdica, o apresentador nos guia em relação à importância desse novo cenário, dessa nova conjuntura mundial. Mas isso é interessante assistir, isso vai dar a vocês, conferir a vocês uma ideia muito interessante a respeito dessa conjuntura, mas vamos tentar aqui, digamos assim, formatar alguma dessas ideias que são muitas vezes disseminadas na literatura técnica ou na literatura não técnica e sem uma formatação adequada. Então, vamos comentar inicialmente a respeito do que é Big Data. Então, se fala muito Big Data, Big Data, Big Data. E o que é Big Data? Nós temos aqui, portanto, vocês estão vendo aí, nesse slidezinho, uma nuvem de palavras que nada mais é do que um processamento de texto, um analytics em cima de um conjunto de informações de texto. Analytics, a capacidade de explorar informações, é uma facilidade que existe hoje, muito fortemente atrelada ao Big Data, que vem a ser mais nada menos do que um conjunto de informações que hoje, na sociedade, existe em um volume absurdamente elevado, em uma grande quantidade, que essas informações que são geradas numa taxa elevadíssima. Então, a nossa realidade atualmente é que nós dispomos de várias ferramentas que são produtores, são fontes geradoras de informação. Então, essa geração de informação numa taxa muito grande faz parte da nossa realidade e é uma das dimensões daquilo que se chama Big Data. Então, volume elevado de dados, uma taxa elevada de informações, exatamente por conta da computação móvel, das informações produzidas pelos sensores distribuídos ao longo de diversos ambientes, inclusive nos ambientes de cidade inteligente. E, além dessa variedade de informações, dessa velocidade, desse volume elevado de informações, é fato que essas informações, que no passado eram informações essencialmente estruturadas. O que é uma informação estruturada? É uma informação que tem formatos pré-estabelecidos. Um exemplo aqui, o nosso livro, quando a gente vai retirá-lo da biblioteca, eu identifico pelo título, pelo nome do autor, pelo ano em que foi publicado, pela edição, e o registro das informações acerca do livro seguem essa estrutura bem definida. Esses dados são estruturados. Mas hoje, nesse ambiente de Big Data, além do volume, além da velocidade com que essas informações são geradas, essas informações não possuem uma estrutura, porque nós temos posts em mídias sociais, nós temos streaming de vídeo, nós temos fotos sendo publicadas. Essas informações não têm um padrão estabelecido como era no passado. Isso não significa que as informações estruturadas não tenham, em termos de volume, um grande valor. E aí, nós vamos mostrar para vocês aqui o que está acontecendo no mundo em termos de volume, de taxa de geração de informações e de variedade de informações. Estamos nos apropriando aqui do estudozinho desse IDC, desse instituto, que
nos mostra o seguinte: ele nos aponta desde 2010 e faz uma projeção para 2025 da evolução desse volume de dados que trafegam naquilo que eles chamam esfera de dados global. E ele expressa essa grandeza, para vocês terem uma noção, essa grandeza dessas informações em termos de volume, em uma dimensão chamada zettabyte. Um bit é 0 ou 1. Um byte são 8 bits. Um zettabyte é o que essa escalazinha aí nos apresenta, para vocês terem ideia. 1 gigabyte, que é o que está no nosso computador, tem 1 terabyte tem 1000 gigabytes, 1 petabyte tem 1000 terabytes e assim por diante. Um zettabyte, enfim, são milhões de milhões de milhões de milhões de gigabytes. Então, a tendência no mundo é que essa evolução desse volume de dados, dessa variedade, dessa velocidade com que os dados são gerados, é essa que esse gráfico do estudo do IDC nos aponta. Projeta-se para 2025 que no mundo estarão circulando, sendo geradas por diversas fontes, 175 zettabytes. Olha essa taxa de crescimento absurda. Em 2010, a gente tinha poucas unidades de zettabytes sendo trafegadas no mundo, e olha o que vai acontecer lá em 2025. E, obviamente, quando a gente traz essas informações para vocês, essas informações têm uma relação direta com aquilo que nós estudamos no nosso curso de Engenharia de Computação, razão pela qual a gente está falando sobre isso aqui. Tranquilo, gente? Até aqui, tranquilão? Muito bem. E aí, vista essa evolução assustadora da internet, ela tende a ser, da internet, do Big Data, ela tende a ser cada vez mais ascendente, no caso brasileiro, em particular, pelo lançamento do 3G, e o 3G vai impulsionar aquilo que a gente chama de IoT, Internet das Coisas. Então, o que é a Internet das Coisas? Os dispositivos, e a gente fala às vezes de Internet das Coisas, pensando especificamente na geladeira que fala, com a TV e tal, mas é muito mais do que isso, gente. A Internet das Coisas e o 5G, que vai ser lançado em breve no Brasil, vai ser a plataforma que vai permitir não somente que esses eletrodomésticos processem e enviem informações pela rede, mas que eles também se interagem entre si, e dessa interação novas informações são produzidas. Mas não somente isso. Se você pensar em cidades inteligentes, smart cities, nossas cidades inteligentes serão ricas, plenas em sensores. Sensores que permitirão que os nossos veículos autônomos circulem, sensores que assegurarão ou maximizarão a possibilidade de atuação dos nossos agentes de segurança, dos nossos agentes de defesa civil. Então, o 5G chegando como uma grande plataforma de internet das coisas, e a concretização de IoT vai transformar o que já é impressionantemente gigantesco, vai transformar para uma escala muito além daquilo que a gente pode imaginar. Né? Tudo isso, gente, tangencia, mais uma vez, aquilo que a gente discute nos nossos bancos escolares. Bom, e o sentido dessa conversa toda, ele vem desde o que nós começamos a tratar, que é a questão do processamento de dados. E processamento de dados é o core ali do nosso curso. E o que é processamento de dados? Qual é a diferença entre dados e informação? Os dados, na realidade, e aí eu gosto de pegar um exemplo
para trazer para a nossa realidade esse conceito, imagine que você usa um aplicativo de saúde, e você registre a medida do seu batimento cardíaco, o nível de oxigenação do teu sangue, que você meça sua pressão arterial. Então, esse registro da informação ele é desprovido de valor se ele é tratado isoladamente. Então, para todos os efeitos, à luz daquilo que a gente conhece atualmente, isso é um dado. Bom, aí vamos pegar agora, imaginar que no teu aplicativo, no seu smartphone, esse conjunto de informações é tratada e o teu aplicativo diz, opa, Cleiton, o seu estado de saúde é mais ou menos, é melhor você aprimorar a sua atividade física, é bom você, né, diminuir o consumo a ingestão de açúcar. Esse processamento dessas informações, desses dados brutos, dessas informações brutas, te gera aquilo que é informação. Então, a informação nada mais é do que o dado com valor agregado. E o que é informação num contexto pode não ser no outro contexto, pode ser um dado no contexto. Imagine agora que a cidade colete essa informação do smartphone de cada indivíduo para formular a sua política pública. Essa informação, para essa aplicação do município, para que ela possa formular a sua política pública, isso, na realidade, essa informação, nesse novo contexto, passa a ser um dado que vai gerar uma informação sobre o estado de saúde da cidade. Então, portanto, isso que a gente discute como dado e informação depende muito do contexto em que se insere. E a ideia de dado estruturado é aquela que eu falei. Na realidade, os dados, e quando a gente falou de 175 zettabytes circulando na esfera global de dados, somente 5% se referem a dados estruturados, mas 5% de 175 zettabytes é muita coisa. Então, gente, os dados estruturados, essas informações, como eu falei, que estão armazenadas no formato lá que a gente entende dos atributos de um livro, por exemplo, ainda permanecerão como importantes por muito tempo, porque o volume nesse ambiente de Big Data, o volume ainda é muito grande. Então, os dados são organizados de forma estruturada em bancos de dados, e esses bancos de dados são compostos por tabelas que têm um relacionamento segundo uma estrutura lógica para que o processamento seja formulado. Então, banco de dados, como nós falamos, e o projeto e análise desse banco de dados é um dos cores do nosso curso de engenharia de computação. Lembrando que, além desses dados estruturados, o engenheiro de computação precisa também saber trabalhar nesse ambiente em que os dados são não estruturados. São os vídeos, são as mídias sociais, essa representação muito heterogênea de informações, essa representação que é típica da nossa sociedade nesse ambiente de Big Data. Então, veja bem, o engenheiro de computação, ele é um profissional cada vez mais demandado no mercado, porque é ele o responsável por assegurar a implantação, o desenho de engenharia dessas soluções, todas elas no ambiente de Big Data. E aí, portanto, por que nós comentamos a esse respeito? Porque o engenheiro de computação ele vai saber lidar com as tecnologias da informação e comunicação. Então, o curso é vocacionado para que ele saiba projetar as ferramentas de tecnologia da informação
para processar essas informações, processar esses dados. Ele também será capaz de projetar aquelas ferramentas que se destinam a armazenar e recuperar essas informações, como eu falei lá no início, essas informações, quando você fala sobre cloud computing, sobre computação em nuvem, essas informações estão distribuídas num ambiente geograficamente remoto e, portanto, em algum ponto elas precisam estar armazenadas e precisam ser recuperadas para serem trafegadas, veiculadas pelas nossas redes de computadores, sejam redes confinadas, em meios confinados, em fibras óticas, em fios, em cabos coaxiais, etc., ou em meios não confinados, com as nossas comunicações celulares que produziram recentemente um avanço significativo na nossa sociedade. Essa ideia de ubiquidade de comunicações, de computação, quer dizer, a possibilidade de ter computação em qualquer plataforma e com plena mobilidade é aquilo que está transformando a nossa sociedade e certamente é uma mola propulsora do fenômeno Big Data. Muito bem. Então, dada essa visão, apresentado esse contexto global, já podemos perceber, portanto, o que é que faz o engenheiro de computação, né? O engenheiro de computação é o profissional, né, que, munido daquele conhecimento, daquelas competências, daquelas habilidades formadas no ambiente universitário e depois aprofundadas na experiência do dia a dia, tem condição de enfrentar, de fazer, de desenvolver os projetos de sistemas de computação que nada mais são do que plataformas de hardware e software que se destinam a armazenar, recuperar, veicular, processar informações de um modo geral. E essas informações são aquilo que mais rico existe na nossa sociedade atualmente, exatamente por conta do fenômeno de Big Data. Então, gente, basicamente eram essas as rápidas palavras nesse tempozinho de 40 minutos, 45 minutos, que nós tínhamos a falar sobre engenharia de computação e engenharia de computação no contexto de Big Data. E eu pergunto e fico à disposição de todos, e eu reservei esse espaçozinho do final para a gente, eventualmente, responder aos questionamentos. Então, fico à disposição, não sei se há alguma pergunta, fico à disposição para tentar responder. Alguma pergunta, gente? Eu vi que estamos aí com 26 participantes. Obrigado pelos comentários, gente. Pois é, contamos com aqueles que tiverem, contamos com vocês por aqui. Essa é a nossa proposta. Obrigado, Renata. Essa é a nossa proposta. Então, que vocês, como engenheiros de computação, que vocês no futuro exatamente saibam trabalhar esses aspectos que são o nosso ambiente de Big Data. Quer dizer, e eu não comentei aqui ainda a questão da inteligência artificial, e hoje pela manhã eu estava conversando com os meus alunos, a importância de aprendizado de máquina, e esses tópicos são tópicos que povoam
o universo do engenheiro de computação. Não sei se quais de vocês têm interesse pela área, é uma área realmente bastante desafiadora, uma área rica, que nos motiva bastante. Perfeito, então, gente. Eu fico à disposição, permaneço à disposição aqui, nós temos mais poucos minutos. Qualquer curiosidade, estou à disposição. E agradeço a vocês pela participação, pela presença. Hoje é quinta-feira e desejo a todos um final de semana maravilhoso. Machine Learning e IA possuem os mesmos processos de criação? Não, tanto é que, na realidade, nós tratamos inteligência artificial como uma área mais ampla. Tá? E Machine Learning é um dos conceitos, um dos aspectos que envolvem, digamos assim, um subconjunto daquilo que se define de forma ampla como inteligência artificial. Se você pegar os cursos diversos que existem, tem esse curso, né, Machine Learning e Inteligência Artificial possuem o mesmo processo de criação. Eu diria que inteligência artificial é uma área muito mais ampla do que Machine Learning. Se vocês pegarem os cursos de IA, vocês vão ver que algumas das disciplinas são destinadas a aprendizado de máquina. Embora essa não seja propriamente a minha área. Minha área é... Por nada, Gabriel. Minha área é na área de comunicações celulares e inteligência em negócios, BI, né? Business Intelligence. Obrigado, Isabela. Obrigado pela participação de vocês, gente. E uma outra área muito importante que vocês não comentaram é a área de segurança, né? Então, a área de segurança... A área de segurança... ok. Tem essa pergunta aí do Paulo sobre BI. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, só esclarecendo essa questão de BI, né? O BI hoje é uma área, é um ramo do conhecimento que contempla a área de negócios e a área de tecnologia. Né? Basicamente, os sistemas de BI, o que é que são? Os sistemas de BI, basicamente, são aqueles em que você tem bancos de dados nas organizações para as operações do dia a dia, né? Esses bancos de dados, eles contêm, embora eles armazenem informações do cotidiano, eles contêm informações que, quando reunidas, filtradas e limpas, elas podem ser extraídas e carregadas naquilo que se chama Data Warehouse ou Data Mart. Essas informações limpas e integradas, elas podem servir à gestão estratégica das organizações. Então, aplicando-se data mining, mineração desses dados integrados, a organização consegue planejar o seu futuro, consegue desenvolver sua estratégia de negócios. Então, na realidade, a área de Business Intelligence é uma área que conjuga muito fortemente duas áreas que são a área de negócio e a área da engenharia de computação. Muito bem. Respondendo a pergunta que foi feita, acho que foi Isabela, Beatriz, não vi, perdoe o nome, me falhou o nome. A diferença básica entre o curso de Ciência da Computação e o curso de Engenharia de Computação. As diretrizes curriculares do MEC estabelecem peculiaridades
tanto um quanto o outro curso. O que eu posso te dizer, eu não estou com a DCN para apontar todos os pontos aqui, o que eu posso dizer em resposta a isso, que o curso de engenharia de computação, como é um curso de engenharia, ele certamente é muito mais intenso no que se refere à base matemática que tem que ser estabelecida. Então, o engenheiro de computação ele tem que ser dotado, tem que ser munido das ferramentas matemáticas de cálculo, de física, para fazer o seu curso. Isso não significa, e aí eu fiz uma apresentação recentemente, que o aluno perguntou, tem que ser gênio para ser engenheiro de computação? Não, e eu estou muito longe, eu não sou engenheiro de computação, eu sou engenheiro eletrônico, né? Tenho mestrado na área de telecomunicações. Não necessariamente. Quando você entra na faculdade, você entra na faculdade, todo esse ferramental de matemática vai ser lhe dado para que você enfrente o teu curso. Então, isso não chega a ser uma coisa apavorante, tá? A questão da remuneração e quanto à estabilidade. Então, vamos lá. O profissional, o engenheiro de computação no mercado, por tudo que eu apresentei, por tudo que a gente conversou aqui, é um profissional que é cada vez mais requisitado. Então, ele é muito requisitado para desenvolver, para formular os projetos, isso é próprio do trabalho do engenheiro, mas ele é requisitado também para fazer análise dos sistemas uma vez que ele esteja implantado. Esse sistema está funcionando adequadamente ou não, né? Se não está, o que deve ser feito para corrigi-lo, né? Então, ele é muito requisitado para isso também. E como a computação domina a sociedade, a tendência é que ele seja cada vez mais solicitado, e o engenheiro da computação, eu diria para você que, comparado com outros no Brasil, comparado com outras especialidades de engenheiro, ele possivelmente é o que tem uma possibilidade de se colocar em termos de vencimentos melhor no mercado. Eu espero que eu tenha respondido essa questão. Beleza, gente? Então, isso realmente é uma preocupação que vocês têm que ter. Muito embora, gente, quando a gente falou aqui, vocês perceberam o espectro extremamente amplo da formação do engenheiro, né? Muito. Você tem que entender de várias áreas. E na universidade, na faculdade, você vai ter disciplinas específicas dessas áreas, tem um conjunto de disciplinas dessas áreas, e, obviamente, depois da graduação, você vai fazer a especialização, vai buscar a certificação em áreas específicas, na área de cybersecurity, na área de segurança da informação, na área de inteligência artificial e assim por diante. Obrigado a você, Carolina. Agradecendo aí. Obrigado mesmo. Muito bom. Acho que no final houve mais perguntas, houve bastante perguntas, bem interessante, legal. Isso, Gabriel. Basicamente, o Gabriel perguntou aí em relação à diferença entre ciência da computação e engenharia de computação. Basicamente, o que eu falei há pouco, né? A ciência da computação, né, é um curso regulamentado também pelo MEC, assim como a engenharia de computação, e o MEC, nas diretrizes curriculares, estabelece algumas peculiaridades de um e de outro curso. Tratam na mesma diretriz ambos, mas estabelecem peculiaridades. A engenharia de computação, pelo fato de ser uma formação de engenharia,
obviamente, ela tem que ser sustentada em um aprendizado de disciplinas de matemática muito forte. Isso é próprio da engenharia. A engenharia tem que ter uma capacidade, o engenheiro tem que ter uma capacidade de raciocínio lógico muito importante. Isso no engenheiro de computação é muito requisitado. Então, a diferença básica que eu vejo é essa: o curso de ciência da computação, não necessariamente ele tem um foco no projeto e no projeto com base na aplicação de ferramentas matemáticas. O curso de engenharia de computação ele precisa ter esse foco na construção, no engenheirar do engenheiro, ou seja, na construção das soluções, e para isso é necessário que haja uma fundamentação do ponto de vista matemático muito grande. E, mais uma vez, lembrando, Gabriel, que isso não significa que as pessoas não aprendam, não adquiram esse conhecimento na universidade. Não precisa ser gênio para ser engenheiro de computação. Tá bom? Por nada, Gabriel. Obrigado, Luma. Um grande abraço. Obrigado, gente. Grande abraço, fiquem com Deus. Espero por vocês. Obrigado, Matheus. Nós temos mais 4 minutinhos aí. Quem quiser fazer pergunta. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Me despedindo de vocês e desejando um bom final de semana. Um grande abraço, um beijo no coração de todos.